Vamos agora abordar um dos aspectos mais complexos e às vezes mais difíceis em relação ao movimento circular, que é a dinâmica do movimento circular. É importante entender que, nesse caso, a rigor, nós devemos recorrer a coordenadas polares. Isso implica fazer uma decomposição da aceleração e da força em uma componente normal, a circunferência pelo ponto onde está a partícula e uma componente tangencial à circunferência. E esse aspecto, sim, é que acaba se tornando o mais complexo e muitas vezes o mais difícil de ser entendido. Quero apenas lembrar que para que ocorra o movimento circular, independentemente dele ser não uniforme ou dele ser acelerado ou não, o fato é que o movimento circular só ocorre mediante a ação de forças. Isso quem entendeu muito bem pela primeira vez foi Newton, que percebeu que no movimento da Lua, se não houvesse a força que ele identificou como a força gravitacional, a Lua sairia pela tangente e não ficaria circulando. O fato é que esse é um aspecto extremamente importante em relação ao movimento circular. É entender a sua dinâmica, é decompor as forças e a aceleração em componentes tangencial e normal. Para isso, vamos então fazer uso do tablet, para a gente entender bem o que é componente normal e tangencial. Então, para a gente entender a dinâmica do movimento circular, vamos começar introduzindo alguns elementos que são importantes no estudo da dinâmica do movimento circular. Eu tenho aqui uma circunferência e nós vamos indicar primeiramente o ponto que consideramos ser importante, que é a origem do referencial. Claro que estamos pensando aqui num referencial cartesiano, vamos aqui reforçar esse aspecto. Temos aqui então um ponto que eu identifico como um ponto de origem, é o centro da circunferência. Agora, vamos considerar o móvel ocupando uma posição, ou seja, ocupando um ponto P ao longo da circunferência, que nós identificamos como sendo este ponto aqui. Ora, neste ponto, e é muito importante que se entenda isso, nesse ponto, ou por esse ponto, nós podemos fazer passar duas retas. Vamos, por enquanto, pensar em retas. Uma primeira reta, começando aqui da origem, passando pelo ponto P, tenho aqui, então, uma primeira reta, ligando a origem até o ponto P, ou ainda ligando o centro da circunferência até o ponto P. Não é demais, a gente
lembrar, né, que o nosso famoso ângulo, que designamos como sendo o ângulo φ, a coordenada φ, é, portanto, como sabemos, né, esse ângulo aqui, φ. Né? Φ, claro, depende do tempo. O melhor aqui é φ, vamos indicar φ. Φ, como sabemos, ao longo do movimento, φ é igual a φ de t. Ou seja, o ângulo φ depende do tempo. Vamos designar esta reta aqui como sendo a reta normal, indicamos assim, por n de normal. Normal significa perpendicular à circunferência por esse ponto. De fato, essa reta tem essa característica. Ela é perpendicular à circunferência por esse ponto. Agora, vamos considerar uma reta normal à superfície, ou melhor, à circunferência, que foi essa que consideramos, e agora vamos considerar uma segunda. E essa segunda é uma reta tangente. Então, nós estamos falando aqui de duas direções, né? Uma direção que é a direção normal e uma outra que é uma direção tangente. E agora vamos orientar essas retas, né? Esta aqui vai ser orientada no sentido de φ crescentes, né? Veja, isso aqui faz toda a diferença. φ crescentes, e essa outra vai ser orientada no sentido dos valores das distâncias crescentes até o centro. De forma que temos, então, aqui duas orientações, né? Nós poderíamos, e devemos, e fazemos isso muitas vezes na realidade, é introduzir aqui dois versores, né? Um que poderíamos chamar de versor N, e um outro que podemos designar como sendo o versor T. É isso mesmo, o versor T. Veja, a questão da reta tangente, a questão da reta normal, a circunferência e que passam pelo ponto P é essencial para o que segue. Então, é muito importante que a gente entenda essa figura aqui. Ora, o que acontece é que vamos começar pelo vetor, por exemplo, o vetor aceleração. O vetor aceleração é um vetor, como nós sabemos, né? E, portanto, vamos orientá-lo dessa forma. Sendo uma grandeza vetorial, este vetor irá exibir, né, duas componentes, né? Uma componente que é a projeção do vetor sobre essa direção da reta normal, e nós vamos então chamar, né, essa projeção aqui de A índice N. E é claro que temos também a projeção sobre aquele eixo, e essa componente aqui nós vamos designar por A índice T. A rigor, poderíamos dizer que AN é igual ao produto escalar da aceleração pelo versor N. E como vemos aqui,
A n, no caso, tem um sinal negativo. A mesma coisa poderíamos dizer em relação a t. A componente tangencial da aceleração é igual a A escalar t. Ora, poderemos e devemos fazer, né, a mesma coisa em se tratando da força. A força é uma grandeza vetorial, né? Então, se nós temos aqui uma força qualquer, vamos desenhá-la assim. Temos aqui uma força arbitrária, uma força F. Esta força também nós podemos introduzir as componentes tangencial e normal da força. Ou seja, vamos traçar aqui uma reta paralela ao eixo ou à reta normal, né? E até encontrar esse eixo. E esta aqui é a componente Ft, componente tangencial da força. Se fizermos a mesma coisa, agora considerando, né, uma reta paralela à tangente até encontrar o eixo normal, vamos fazer isto. Isto define a componente normal da força, a projeção da força sobre esse eixo aqui. Consequentemente, nós escrevemos que F índice T é igual, F índice T é igual a F escalar T, a projeção da força ao longo desse eixo tangencial. Então, aqui eu tenho F escalar T e a componente normal da força igual a F escalar N. Muito bem. Definidas essas componentes, né, da aceleração e da força, então, vamos agora à dinâmica do movimento circular. O que significa dinâmica do movimento circular? Então, para que possamos abordar a dinâmica do movimento circular, dinâmica significa as equações de Newton, ou a segunda equação de Newton, em termos dessas componentes. Ora, a segunda lei de Newton se escreve m vezes a é igual a F. Muito bem. Agora, só para a gente lembrar, né, vamos voltar aqui à nossa figura, que ela é muito importante. Considero aqui uma circunferência e agora eu considero, seja esse ponto aqui, o ponto P, que eu estou considerando, é um ponto qualquer sobre a circunferência, né? E agora eu vou traçar uma reta que tem início no centro, geométrico da circunferência e que passa pelo ponto P. Podemos orientar essa reta e podemos definir um versor que poderíamos chamar de versor normal. Normal à circunferência passando pelo ponto P. Além dessa reta, devemos também considerar uma segunda reta
tangente à circunferência e passando pelo ponto P. Essas duas setas são ortogonais entre si. Poderíamos introduzir aqui, então, um versor que poderíamos chamar de T. De T. Então, se eu multiplicar escalarmente esta equação aqui, eu vou obter que, em primeiro lugar, multiplicando escalarmente pelo vetor n, eu vou escrever que m vezes a índice n é igual a f índice n. E, para a componente tangencial, claro, podemos escrever a mesma coisa. M vezes a tangencial é igual a ft. Quem é ft? Ft é a componente tangencial da força. Eu quero lembrar apenas, né, que, na realidade, para uma força F qualquer, né, essa força tem componentes, né, podemos designar assim, ela tem componentes que eu chamo de componentes normal e tangencial. Componente tangencial, eu vou tracejar aqui uma linha até encontrar esse eixo e aqui eu tenho a componente tangencial da força. Porque é importante entender o que são essas duas componentes, né? Muito bem. Existe agora um certo trabalho e que nós vamos, na realidade, apenas enunciar o resultado, né? Então, vamos escrever o primeiro resultado, que poderíamos chamar de resultado 1, né? Então, primeiro resultado, ou seja, resultado 1, é o seguinte: pode-se provar, né? Pode-se provar que, então, é o caso de dar esse resultado aqui. Ou seja, pode-se provar que a componente normal da aceleração, ela pode ser escrita de duas formas inteiramente equivalentes, né? Na primeira forma, nós escrevemos a n é igual a menos, esse sinal menos é muito importante, porque aqui nós estamos falando da aceleração centrípeta. Essa componente da aceleração centrípeta, ela aponta sempre para o centro, é por isso que tem o nome de aceleração centrípeta. E a aceleração centrípeta pode ser escrita de duas formas equivalentes. A primeira é como sendo o produto do raio pela velocidade angular ao quadrado, ou, o que é a mesma coisa, menos r vezes. Agora, eu vou escrever ômega como sendo igual a v dividido por r. Então, é v2 sobre r ao quadrado, ou seja, igual a menos v2 sobre r. R é o raio da circunferência. V é a velocidade escalar, né? Então, esse é o primeiro resultado. Essa aceleração, portanto, está sempre na direção do centro. E essa aceleração normal, a normal dela, né, é tal que a sua componente normal, a n, é igual a menos r vezes ômega ao quadrado. E essa aceleração aqui recebe o nome de aceleração centrípeta. Centrípeta. Então, no movimento circular, a aceleração tem uma componente normal, conhecida como aceleração centrípeta,
dirigida sempre para o centro, de acordo com o sinal que temos aqui, né? De tal forma que essa aceleração centrípeta ela é igual a menos R vezes ômega ao quadrado. Esse sinal menos é porque nós orientamos o eixo assim, o eixo normal assim. Então, esse é um resultado que é sempre possível mostrar. Eventualmente não vale a pena ir a detalhes, mas de qualquer maneira esse é o resultado muito importante no caso do movimento circular. E essa foi uma grande descoberta, na realidade, de Newton. Muito bem, de forma que, se eu olhar estritamente, a componente normal, então nós podemos escrever a seguinte expressão: m vezes menos r vezes ômega ao quadrado é igual a Fn. Fn. Ou seja, Fn é igual a menos m vezes r vezes ômega ao quadrado, ou, analogamente, menos m vezes v ao quadrado sobre r. Ou seja, para que haja movimento circular, a força ou a somatória das forças agindo sobre a partícula tem que ter uma componente normal negativa, ou seja, tem que ter uma componente da força apontando para o centro. É isto. Tem que ter Fn, onde Fn é negativo, porque Fn é igual a menos m vezes v ao quadrado sobre r. Então, por exemplo, uma força assim, como eu vou indicar agora, certamente não produz um movimento circular. Se a força for assim, por exemplo, ela não produz um movimento circular, porque nesse caso F índice N é positivo, né? Ou seja, não é qualquer força que vai produzir um movimento circular. Essa força tem que ter uma componente normal, como eu expliquei antes, né, negativa. Então, essa é a primeira conclusão a qual a gente pode chegar. E essa conclusão é extremamente importante. Para que haja um movimento circular, não estou nem falando de uniforme, não, uniforme não importa. Para que haja um movimento circular, a componente normal da força tem que ser negativa. Uma força, portanto, dirigida para o centro, como a força gravitacional, por exemplo, né? De forma que essa é a primeira consequência, e isso é muito importante do ponto de vista do estudo do movimento circular. Nós estamos aqui adotando um referencial inercial no estudo do movimento. Veja bem, claro que se eu adotar um referencial não inercial, então, ao invés da massa vezes a aceleração centrípeta, nós podemos igualar essa força Fn com a força centrífuga, ou melhor, essa força mais a força centrífuga igual a zero. O fato é que nós estamos aqui analisando, né, o movimento num referencial inercial. Nesse referencial só existe, então, né, essa componente centrípeta da aceleração. É bom não fazer confusão, né, entre massa vezes aceleração centrípeta
com a força centrífuga. São conceitos distintos, absolutamente distintos. Muito bem. A segunda, já explorei uma das equações, analisando uma das componentes, e agora vamos analisar a outra equação, a saber, massa vezes a aceleração tangencial é igual à componente tangencial da força. Muito bem. Também, nesse caso, se pode mostrar que a componente tangencial da aceleração nada mais é do que o que chamamos antes de aceleração escalar. Exatamente. A aceleração escalar. Que, por sua vez, podemos escrever como sendo alfa vezes r, onde alfa aqui é a aceleração angular. De forma que a outra componente, ou componentes da lei de Newton, é massa vezes a aceleração é igual a esta aceleração, é a aceleração escalar. A aceleração escalar, ou seja, m vezes alfa vezes r é igual a componente tangencial da força. É igual à componente tangencial da força. Esta é uma outra equação igualmente importante no estudo do movimento circular. O que nós estamos querendo dizer com isso é o seguinte. Em primeiro lugar, vamos voltar aqui à nossa figura, né? É claro que para cada ponto no qual a partícula está, a componente normal e a componente tangencial é diferente. Se a partícula está aqui, a componente normal é essa. Se a partícula está aqui, nesse ponto, a componente normal é esta. Se a partícula está nesse ponto, a componente normal é esta. Ou seja, eu considerei 3 pontos diferentes. A partícula está em P1, a partícula estando aqui em P2, e finalmente a partícula está aqui em P3. Veja que a componente normal, ela acaba sendo, em princípio, diferente em cada ponto, porque a direção normal muda. Então, se eu tenho uma força qualquer, né, agindo sobre essa partícula, vamos considerar aqui uma força F agindo sobre a partícula, né? É claro que essa força F eventualmente pode ser diferente de ponto a ponto, isso não é tão importante, né? Assim, que isso aqui eu estou considerando, na realidade, o caso geral. Então, se eu tenho aqui uma força F agindo sobre a partícula, e se o movimento é um movimento circular, né, então
Então, quando eu analisar ou decompor, seria melhor até, a força em duas componentes, né? Uma componente tangencial e uma componente normal, o que é importante que a gente entenda é que o movimento circular só vai acontecer, né, se a componente normal da força, e veja que essa componente normal pode ser constante, né, ou não, isso não é realmente tão importante assim, mas o fato é que essa força normal obrigatoriamente tem que ser igual a menos m vezes ômega ao quadrado, né, vezes r, ou, de outra forma, menos m vezes v ao quadrado dividido por r. Aqui está. Então, essa condição aqui é uma condição sine qua non. Não existe movimento circular, né, que não satisfaça essa equação. Essa é uma primeira equação. Isso para que eu tenha a partícula sempre nessa órbita. Agora, a partícula pode se acelerar. Em princípio, por exemplo, esse ômega que está aqui pode variar com o tempo. Pode sim. Ou seja, agora vamos sempre olhar e só olhar agora, de agora em diante, para a componente tangencial da força. Componente tangencial da força. Vamos, então, imaginar que nessa posição, e é isso mesmo que eu tenho, que eu tenha nessa posição, essa é a componente tangencial da força, F índice T. Isso porque, se eu considerar a projeção da força ao longo daquele eixo tangente, vai ser relativamente fácil perceber que essa componente tangencial da força. Digamos que num outro ponto, a componente tangencial da força seja diferente. Nesse outro ponto, a componente tangencial da força é diferente. Neste ponto, a componente tangencial da força é diferente. Veja que eu estou considerando essa componente sempre na direção tangencial do movimento, né? Porque esse é um aspecto importante. Estou sempre considerando aqui a componente tangencial da força. Ora, a componente tangencial da força, ela é que produz a aceleração escalar. Ela que produz a aceleração escalar. Por quê? M vezes a aceleração escalar é igual à componente tangencial da força. É isto. Então, a aceleração pode ser positiva, pode ser negativa, pode mudar com o tempo, não importa. O fato é que o que provoca, né, a aceleração num movimento circular é a componente tangencial da força. Essa componente aqui, essa componente aqui, essa componente aqui. É claro que esse é o ponto, digamos, P4. Este aqui é o ponto P5.
É claro que o que eu devo sempre estar calculando é a projeção da força ao longo da reta tangente. Claro que eu oriento também essa reta tangente no sentido dos ângulos crescentes, né? Essa é a nossa orientação. Mas o fato é o seguinte: quem acelera a partícula ao longo do movimento, então a partícula está aqui em diferentes pontos, ela passa a ser acelerada, se a componente tangencial da força for diferente de zero. E agora existe uma outra condição, e essa condição é que a componente normal da força seja igual a menos ω² vezes R. Portanto, veja que, neste caso, lembrando sempre, né, da orientação, né, do nosso eixo normal, aqui, 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 veja-se que, nesse caso, nós temos um movimento circular, porque a projeção da força é tal que essa componente normal, agora estou falando da componente normal da força, é negativa. E é claro, isso é uma condição sine qua non. Agora, além de ser negativa, ela tem que ser igual a menos m vezes ω² vezes R. Então, esses são aspectos fundamentais, essenciais, para a gente entender essa questão do movimento circular. Você precisa ter uma força tal que a componente normal dela seja negativa e essa componente normal tem que ser igual a massa vezes a aceleração centrípeta, que é negativa. E a componente tangencial da força é responsável pela aceleração escalar, fazer com que a velocidade escalar mude com o tempo. Porque a aceleração escalar é igual à taxa de variação instantânea da velocidade escalar. Então, esses são aspectos importantes, fundamentais, e é importante ter isso muito claro na cabeça para a gente poder entender os movimentos simples que discutiremos em seguida.